Boa tarde, senhores, tudo bem? Vou começar aqui a dedução da constante de equilíbrio pela primeira abordagem, que é a abordagem cinética. No próximo vídeo eu vou falar da abordagem termodinâmica, ela é bem interessante. Vamos começar pela mais fácil, que pela abordagem cinética, e aí eu vou explicar alguns detalhes que é de extrema importância para que vocês consigam resolver os exercícios quando for dado gráfico ou mesmo interpretar a própria constante de equilíbrio. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico da constante em função do tempo. Se vocês repararem bem, eu tenho uma curva descendente e uma curva ascendente. Chega um ponto em que essa curva ela praticamente não cresce e essa praticamente não desce. Quando nós chegamos nesse ponto em que a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes não varia, significa dizer que nós atingimos o estado de equilíbrio químico, que é justamente o que a gente quer. Nesse ponto, nós podemos dizer uma coisa com certeza: a velocidade de formação dos produtos é a mesma que a velocidade de consumo dos reagentes. Tanto faz uma ou outra, tá? Por quê? Lembre-se que a gente está tratando de um equilíbrio químico. O reagente, ora vai ser o A mais B, ora vai ser o C mais D. Depende de qual a direção que você está dando para esse equilíbrio químico. Se é da reação direta ou se é da reação inversa. Ou seja, se é para a direita ou se é para a esquerda. V1, eu posso dizer que a velocidade de consumo dos reagentes é a mesma que a velocidade de formação dos produtos. Assim como o consumo dos produtos vai ser o mesmo que a formação dos reagentes. Então significa dizer que as velocidades são iguais. Quando as velocidades são iguais, nós temos o equilíbrio químico. Toma cuidado, esse ponto aqui, ele não é o ponto de equilíbrio. Porque nesse ponto, o que a gente tem? Somente concentrações iguais de reagente e de produto. Não necessariamente o equilíbrio químico. O equilíbrio químico você só atinge quando nós temos a concentração do produto dos reagentes não variável. Nada impede, por exemplo, de ao invés de eu ter esse gráfico, eu ter esse daqui, por exemplo. Assim e assim. As concentrações são as mesmas e atingem o equilíbrio. Beleza. Só que isso não é obrigatório. Então fique esperto quando a gente for estudar, quando for estudar os gráficos, porque no gráfico de velocidade de reação, eles podem perguntar qual é o ponto em que atinge o equilíbrio. É quando a concentração dos reagentes e dos produtos não varia. Beleza? Vamos agora para a parte de equação. Se a gente fosse escrever a equação da velocidade de Uca do consumo desses reagentes, como que ficaria? V1 vai ser igual a K1 vezes concentração de A vezes concentração de B. Um detalhe, como a gente está falando de velocidade de consumo de reação, de consumo de produtos e de reagentes, nós temos que considerar o coeficiente estequiométrico, já que se trata de uma grandeza extensiva, ou seja, a sua massa depende para você conseguir fazer o cálculo correto na constante de equilíbrio. Então vamos lá. O que está faltando aqui é esse coeficiente estequiométrico. Azinho aqui em cima, Bzinho aqui em cima. Já para o V2, vai ser igual a K2, uma constante 2, e igual a concentração do Czão, Czinho, vezes concentração do Dzão, Dzinho. O que é importante você perceber? Aqui eu tenho duas constantes diferentes. Por quê? O que vai alterar essa constante é a temperatura. O que altera essas constantes é a temperatura. Ou seja, essa constante é diretamente ligada e dependente da temperatura. Montei essas duas equações. O que eu sei obrigatoriamente? Para eu chegar no estado de equilíbrio, V1 é igual a V2. Então, quando isso chegar, eu vou ter um equilíbrio químico, que é justamente o que a gente quer. Então, basta agora eu igualar essas equações e aí a gente trabalha matematicamente. Igualando elas, como que fica? V1 igual a V2, K1 vezes concentração de Azão, Azinho vezes concentração de Bzão, Bzinho, igual a
K2, concentração de Czão, Czinho, concentração de Dzão, Dzinho. Daí você deve estar se perguntando, mas por que nessa ordem? Eu não poderia fazer V2 igual a V1, que é a mesma coisa? Sim, só que nesse caso a gente está considerando a reação direta. Então, como uma forma de você ter um padrão para trabalhar matematicamente a constante, você considera ela como uma reação direta, ou seja, da esquerda para a direita. Por isso que eu falo que o V1 é igual ao V2. V1 é o consumo dos reagentes A e B. V2 é a formação dos reagentes, dos produtos C e D. Beleza? Bom, tendo essa igualdade, o que eu faço? Eu posso isolar os Ks e ter K1 sobre K2 igual a... e pegar essa parte aqui e passar dividindo. Vai ficar concentração de Czão, Czinho, vezes concentração de Dzão, Dzinho, sobre concentração de Azão, Azinho, vezes concentração de Bzão, Bzinho. Quando você chega nesse ponto, o que você percebe? Nossa, isso aqui é minha constante de equilíbrio. Mas essa razão eu não conheço. Por quê? Razão dividido por razão dá uma outra razão. Exemplo, minha razão vale 4, a outra razão vale 2. 4 dividido por 2 dá 2. É uma outra razão. Nem que seja 2 por 1. Não importa. É uma razão diferente. Como eu sei que vai dar uma outra razão, e eu estou falando no caso de equilíbrio químico, ao invés de eu trabalhar com uma divisão de razões, eu posso chamar de uma outra razão. E essa outra razão é uma outra constante. São duas constantes. Ou seja, constante sobre constante dá uma outra constante. Essa é a tradução correta. Beleza? Constante sobre constante dá uma outra constante. Como eu estou falando de equilíbrio químico, constante de equilíbrio. Ou o Kc. É o Keq ou o Kc. Quando a gente substitui dessa forma, nós vamos ter o quê? Que o Kc vai ser igual a concentração de Czão, Czinho, vezes concentração de Dzão, Dzinho, dividido pela concentração de Azão, Azinho, vezes concentração de Bzão, Bzinho. Professor, sempre vai ser assim? Toma cuidado qual é o estado físico das espécies. Geralmente vai ser o estado gasoso. E toma cuidado também que nem sempre eu vou ter só 2 reagentes e 2 produtos. Eu posso ter mais. É natural que isso aconteça. Porque durante uma coisa chamada mecanismos de reação, das reações químicas, na verdade, você vai ter a formação ou o consumo de outros produtos e reagentes. Perdão. Então é normal que nem sempre eu tenha só 2 reagentes e 2 produtos. Por isso que a gente extrapola, a gente generaliza. Como que é essa generalização? Kc é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nunca esquecendo, por favor, nunca se esqueçam, por favor, do expoente, que depende do coeficiente estequiométrico, desculpa. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Essa é a dedução mais conhecida aí pelo pessoal. Expliquei alguns detalhes extras, tá? Para que vocês possam ter essa parte da dedução do equilíbrio químico bem forte. No próximo vídeo, ele é um pouquinho mais complexo, mas é muito interessante e pode ser que apareça em alguns vestibulares de alta performance, ou até mesmo com uma questão de curiosidade, nunca se sabe. Ele dá a dedução da fórmula que eu vou deduzir amanhã, da equação que eu vou deduzir amanhã, no próximo vídeo, na verdade, né? E pede para você trabalhar com aquilo. Se você já souber de onde que veio a dedução e como se deduz, você vai ter uma familiaridade melhor com a questão. Isso é muito importante. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Aqui eu deduzi da forma mais completa possível para vocês, pelo ponto de vista cinético. Na próxima aula, ponto de vista termodinâmico. Beleza? Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu. Fui!